Quem falha no planejamento, planeja falhar. Se você está chegando nesse vídeo agora, eu sugiro que você procure aí, tem outros 3 vídeos para você assistir, onde eu estou falando do meu treinamento do método Alpha. No método Alpha você vai aprender uma ferramenta chamada RPM. Essa ferramenta eu trouxe de um dos treinamentos com Tony Robbins. Se você não conhece Tony Robbins, ele é das pessoas que eu mais respeito na área de desenvolvimento humano. Ele criou e dá treinamentos no mundo todo para desenvolvimento humano, para desenvolvimento de coaches. E essa é uma ferramenta que, estatisticamente, 100% das pessoas que aplicam corretamente conseguem os seus objetivos num curto espaço de tempo. Para isso, você precisa aprender como que aplica as ferramentas de planejamento. Muitas das vezes a nossa mente ela só olha para o macro, aquilo que a gente quer, olhando da forma que a gente quer que as coisas saiam. E normalmente na vida, a vida não obedece ao padrão de exigência humana. Sai do jeito que eu quero que saia, na hora que eu quero que saia. Isso não acontece. Quando a gente vai para a prática, quando a gente vai fazer as coisas no vamos ver mesmo da vida, acontecem os imprevistos, acontecem coisas que a gente não está esperando e de forma que a gente não espera. Isso leva o sistema humano a se frustrar, isso leva a gente a pensar em desistir, em trazer ideias que isso não serve para mim ou talvez eu não nasci para isso. O que eu mais escuto são pessoas que estão se frustrando e acreditam que elas não têm domínio sobre o que estão fazendo, mesmo que as pessoas que estudam muito. E na verdade, elas estão falhando no planejamento. Elas não estão sabendo fazer um planejamento estatístico que vá a favor do objetivo dela e não contra. Todas as vezes que a gente vai colocar algo em prática, pensar sobre algo, falar sobre algo, é muito mais simples do que de fato executar algo. Para que você execute algo com excelência, você tem que estar amparado pelas ferramentas que te auxiliam a estar mais perto do objetivo. Então, o RPM, que é uma das ferramentas que eu aplico no método Alpha, a gente vai trabalhar uma coisa que eu acho muito legal, ela chama RPM. Então, essa ferramenta, ela aborda de uma forma clara, ampla, de como que você estabelece as suas metas. Muitos de nós acreditam que fazer metas é colocar um número na cabeça, achar que aquele número é possível de ser feito e executar, e sair executando aquilo que a gente quer e aquilo que a gente deseja. E na verdade não. Tudo obedece a um processo de crescimento gradativo. Então, para que você alcance o seu número macro, você vai ter que passar pelo pequeno, pelo médio, para chegar no macro. E isso vai obedecer uma ordem. E essa ordem ela precisa estar estabelecida de forma sistêmica, para que você não se atrapalhe no meio do caminho, para que você não se frustre e para que você não faça com que o trajeto e a jornada demore mais tempo do que de fato ela deve demorar. Então a ferramenta RPM, a gente começa a trabalhar o resultado. O que é que eu quero neste momento? Aí as pessoas vão lá e elas começam a escrever. A gente vai fazer isso em dinâmica dentro do treinamento. Eu vou estar auxiliando vocês o tempo todo. Eu vou estar mostrando para vocês como é que você pensa, primeiro de uma forma micro, para chegar na forma macro. Então, qual é o resultado que eu quero hoje, que eu consigo hoje? Depois que a gente chega nesse número, nesse resultado do hoje, tá? Essa ferramenta a gente vai poder aplicar ela mais de uma vez. As pessoas que estão tendo dificuldades de performar no mercado financeiro, elas têm que começar do atingível, então ela tem que começar do hoje. Depois ela pode até passar por um outro momento onde ela tem a ideia macro, olha, eu quero ganhar X, eu quero ter X por mês, fazendo X por mês todos os meses. Mas ela vai ter que passar por esse processo, ela vai ter que passar pelo processo do atingível. Então, o resultado do hoje atingível, aí a gente coloca lá. Depois a gente vai entender o propósito. Porque dentro do propósito, o porquê você quer isso?
Porque é o propósito que vai amparar todas as coisas que não vão dar certo. Então, porque acontece de não sair da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer e no momento que a gente quer. E aí eu vou explicar para vocês também a diferença entre criar expectativa, porque normalmente quando a gente faz planos, a gente deixa a nossa mente olhando para a expectativa daquele plano. E, na verdade, a gente precisa intencionar aquilo para acontecer. Então vocês vão entender a diferença entre expectativa e intenção. A intenção, ela tem que estar clara. E a intenção tem que ter o propósito claro. Quando você escreve isso, quando você entende esse propósito, é como se a sua mente comece a abrir chaves que vão fazer você se aproximar mais do seu objetivo. Então aí a gente trabalha a intenção dentro do propósito. Depois que a gente trabalhou o resultado, o propósito, aí quais são as ações que eu vou tomar? E assim, é muito importante vocês entenderem que quando a gente toma uma decisão e quando a gente realmente está disposto a fazer com que aquilo aconteça nas nossas vidas, essa decisão ela está bem fundamentada dentro de nós, tem que ter ação. Você tem que fazer alguma coisa. Toda decisão, se não tiver uma ação, não é uma decisão, é uma autossabotagem. Você só está querendo algo. E querer algo é diferente de decidir por algo. A decisão, ela vem acompanhada de uma ação. E é nesse momento que a gente monta o planejamento da ação massiva. Qual é o meu próximo passo? O que eu vou fazer já amanhã? E eu decidi que eu vou fazer amanhã, nas primeiras horas do dia, para que eu alcance esse resultado. Porque esse resultado, ele está interligado no propósito para que eu quero esse resultado. E aí, quando a gente chegou nesse movimento, a gente está escrevendo, a gente faz isso tudo no grupo, é uma dinâmica dentro do grupo. E aí nós vamos entender sobre a consequência. A consequência é um viés mental que nós nunca colocamos nos nossos planos. E essa consequência, ela tem que ser uma consequência negativa. Por quê? Porque nós, dentro do sistema humano, nós temos bloqueios e rejeições que a gente não sabe que tem. Nós temos bloqueios religiosos, nós temos bloqueios de miserabilidade, nós temos bloqueios familiares. Então a gente tem uma série de bloqueios que foi programado na nossa infância que a gente não faz nem ideia de que existe dentro do sistema. E se você não trabalhar as consequências, por exemplo, eu quero ser milionário, eu quero fazer 1 milhão dentro da Bolsa de Valores, fazer esse planejamento e é possível com o dinheiro que eu tenho, o que eu vou fazer. Depois que a gente chega nos cálculos perfeitos do negócio, você entra na consequência. Ser rico, ter 1 milhão, isso impacta o que na sua vida? Normalmente a gente fala nada. Vou ficar muito feliz. Vai dar tudo certo. Só que às vezes lá no fundinho você tem medo. Você tem medo de perder pessoas. Você tem medo de ser assaltado, você tem medo de não ter o suficiente para manter, você tem uma série de bloqueios que eles são ocultos e que eles começam a aparecer neste momento, que você realmente abre o seu leque mental para entender qual foi a sua programação primária. Por quê? De 0 a 9 anos você foi programado por pessoas que pensavam sobre dinheiro muito diferente de você, que viviam numa época muito diferente de você, que tinham uma condição financeira talvez muito diferente da sua. Então você foi programado por pessoas que não vivem a sua vida, que não vivem a sua história. E essa programação, ela deixa marcas dentro do seu sistema, o qual você vai ter que fazer ressignificações sobre elas. Então essa é uma dinâmica que ela é feita junto comigo, ela é elaborada junto comigo e depois ela é debatida entre vocês no grupo. É muito sensacional e essa ferramenta ela traz uma clareza e uma percepção tão grande de quem é você, aonde você está e a quantos passos você está do seu objetivo que você vai ficar impressionado. E um dado importante sobre essa ferramenta. Tony Robbins, ele conta que ele conseguiu subir 3 níveis do padrão de vida dele quando ele começou realmente a aplicar essa ferramenta na íntegra, na vida dele, fazendo todas as ações massivas as quais ele tinha colocado na ferramenta. Então, se você quer
participar com a gente, que você quer estar nesse movimento de saber planejar direito, saber realmente clarificar aquilo que você quer para a sua vida, eu convido você a participar do treinamento do Método Alfa. Ele foi um treinamento que eu desenvolvi com ferramentas cuidadosamente, eu escolhi cada ferramenta para que você saia diferente do que você entrou. E você pode ter certeza, se tem uma coisa que eu posso garantir para você é que pelo menos 1%, se você absorver pouco desse treinamento, pelo menos 1% você sai transformado do Método Alfa. Se você gostou desse vídeo, se você quer conversar sobre ele, tirar alguma dúvida, entra no grupo do WhatsApp, que eu vou estar lá para responder para você. O link está aqui. Aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo.